Aula número 2, desenvolvimento, moleza? Se você fizer a introdução do jeitinho que a gente combinou, o desenvolvimento vai ser mega fácil, vai ser mega rápido. Qual o jeitinho que a gente combinou na aula 1? Uma afirmação ou associação artística, histórica, filosófica, tanto faz. Depois, 2 apontamentos, pode ser 3 também, não tem problema. E aquela pincelada para conclusão. Na verdade, a sua introdução ela já foi uma mini redação. Quando você olha para esse tipo de introdução, não tem como você se perder. É só você olhar ali. O primeiro apontamento que você fez, o primeiro argumento que você indicou, vai ser trabalhado no segundo parágrafo, né? Por exemplo, na aula 1, que nós falamos sobre o professor brasileiro ser um profissional desmotivado, o primeiro argumento que eu apontei foram as péssimas condições de trabalho. Isso abre margem para vários itens, para vários tópicos. Eu escolho o que eu acho melhor, né? Ou os que eu acho melhor. Quando eu falo de péssimas condições de trabalho para um professor, eu posso falar da estrutura física da escola, eu posso falar da falta de respeito dos alunos, eu posso falar do salário baixo, relativamente baixo, que a maioria dos professores brasileiros recebe, eu posso falar da carga horária de trabalho intensa e o trabalho que ele ainda leva para casa, tem preparação, tem projetos, tem N situações. Então eu escolho daqui o que melhor me vem à mente, o que melhor me vem à mão, porque a mente tem várias coisas, né? O negócio é vir na mão, aí é diferente, mas vai dar tudo certo. O que eu aconselho que você faça? Mesmo antes da introdução, que você faça um rascunho, aquilo que a gente chama de esqueletão da redação. Não é pra fazer a redação mal feita e depois passar limpo. Isso aí é outro, isso é no final. É assim, olhou o tema, começa a anotar tudo que te vem à cabeça sobre aquele tema ali. Primeiro, um subtema. Dentro daquele tema, das inúmeras possibilidades, onde eu vou focar? Como eu, em falar de problema da educação, escolhi falar do professor estar desmotivado. Então, achei aí o meu subtema. Aí depois, sobre o que desmotiva o professor? Aí anoto várias coisas, como essas que eu falei pra vocês. Depois, quais as consequências disso? Um professor desmotivado não tem domínio de turma, não desperta o interesse dos alunos, ele falta, ele prejudica o cronograma do colégio, o conteúdo da aula não é o mesmo do que quando o professor tá super feliz, como qualquer profissional, né, gente? Então, e quando você tem alunos que não são alcançados pelo professor, você tem alunos que não aprendem completamente, ou a maioria deles não aprende, você tem uma população mal educada, você tem um povo que não sabe adquirir a orientação, não sabe pesquisar, não sabe estudar, porque ainda, infelizmente, todos esses processos, 80% desses processos está na mão dos professores. Apesar de a gente estar na era da tecnologia, na era da informação, o professor ainda é o norte de muita gente. Então, quando o trabalho dele está prejudicado, a turma se prejudica, o país se prejudica com pessoas que não são alcançadas pela educação, né? Então, acho que eu até me empolguei aqui, porque esse assunto é muito importante para mim, né? Como para todos nós, mas é você pensar causas, consequências, o que tem de bom, o que tem de ruim naquilo, e faz umas anotações aleatórias. Não precisa ser organizado, é tudo bem bagunçado mesmo. Dali, você escolhe 2 pontos principais. Esses 2 pontos principais serão cabeça de argumento. Então, no seu desenvolvimento 1 e no seu desenvolvimento 2, você vai falar especificamente sobre aqueles 2 pontos que você apontou. Procure fazer esse rascunho antes, esse esqueletão antes, porque é muito comum você fazer a introdução e quando começa a desenvolver, vem novas ideias. Você começa a pensar melhor, depois que começa, tudo flui, né? Então, isso pode ser um problema. Tem 2 opções. Se você tiver uma ideia muito boa ao longo do desenvolvimento, beleza, anota essa ideia e modifica a introdução. Porque ao longo da redação você não pode dizer nada que não tenha sido previsto na introdução, que não tenha uma deixa na introdução. A gente combinou. Ao ler a sua introdução, o corretor deve saber tudo que você vai fazer na redação. Então, não pode inventar no meio do caminho. Mas, se no meio do caminho a ideia foi muito boa, tudo bem, gente. Super comum pra mim. Porque eu já sei que eu funciono assim. Eu começo a escrever e vem mais ideias. Mas, se você puder organizar isso desde o início, é melhor. Você ganha mais tempo, né? Você não fica nessa de apagar e consertar. Então, faça de forma organizada, o máximo que você puder. Mas é importante que você treine também com pouco tempo.
é extremamente importante simular o momento da redação. Então, eu indico a vocês que alternem. Façam uma redação com bastante pesquisa, com bastante tempo, leve o tempo que você precisar, passa limpo com calma, aquela coisa toda. Desenvolva devagar, tenta de um jeito, não ficou legal, apaga tudo, faz de novo. Tome o seu tempo. Mas na outra semana que você já treine a redação marcando o tempo. Vamos dizer assim, no máximo 1h10 para você estar com a redação pronta, passada limpo, bonitinha. Tente fazer. Não dá tempo de pesquisar e na hora também não vai dar tempo. Treine isso também, porque o treino vai levar você a se conhecer, a saber como a sua cabecinha trabalha e o que você precisa. Teremos tempo de fazer várias pesquisas até a prova, faremos isso com calma, vamos estudar, vamos explorar os assuntos, ter profundidade nos argumentos, mas é importante treinar também o improviso. Essa é a chave. Tem que treinar também o vamos do jeito que tá, vamos com o que a gente tem. Isso é bom trabalhar, porque se você ficar preso há muito tempo, você pode se prejudicar. A prova do Enem é muito grande e a gente só Deus sabe como é que vai ser na hora. Só Deus e quem simula e quem se prepara. No caso, somos nós. Vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu vou colocar aqui um exemplo de desenvolvimento para vocês. Sobre ainda esse assunto do professor, vamos colocar assim. Então, foi lá, fez, só isso será a solução para a crise que a gente enfrenta agora. Vou falar de péssimas condições de trabalho, então eu vou lá. Infelizmente, é comum para o cidadão brasileiro encontrar instituições públicas sucateadas ou abandonadas. Pontinho continuativo. Além disso, nas salas de aulas, há muita falta de respeito e consideração com o profissional que ministra as aulas. Outro ponto continuativo. Cabe ainda mais uma remexida. Como se isso não bastasse, os salários oferecidos a essa classe são muito baixos diante do papel importante que representam em nossa sociedade. Ponto. Então eu apontei 3 situações que se referem a péssimas condições de trabalho. Fechei bem. Não precisa ser 3? Não, mas 3 é legal. Você faz 3 períodos, você fecha ali bonitinho, eu acho que fica bacana. 2 ou 3 apontamentos dentro do apontamento principal. Vou para o outro parágrafo, já é o 3º da redação e é o meu 2º parágrafo de desenvolvimento. Vou falar de falta de reconhecimento e prestígio na sociedade. Apesar da gravidade desses problemas, ainda há um fator principal para a desmotivação dos profissionais da educação, ou para os educadores: o desprestígio social e a falta de valor aos docentes. A sociedade, tanto alunos quanto pais, vizinhos e familiares, simplesmente desconsideram a importância e o valor do profissional da educação. Ponto. Aqueles que deveriam ser os verdadeiros heróis nacionais são vistos como coitadinhos, como vítimas de uma sociedade em que falta opção, ou de um mercado de trabalho sem opção. Ponto. Arrasou, sambou na cara da sociedade. Vai concluir exigindo investimento, incentivo, valor, salva de palmas, luzes piscantes, tudo que o professor merece ao passar numa rua. Espero que você tenha entendido mais ou menos como funciona o desenvolvimento. Eu vou falar mais sobre ele ainda, mas importante que você aponte alguns aspectos dentro daquele argumento principal. Sempre um dentro do outro. Os argumentos estão dentro do tema e os apontamentos estão dentro do argumento. Devagar, com bastante organização, você vai conseguir. Teve uma ideia nova? Lembra de inserir no início da redação. Tem que estar tudo previsto. Ao ler a introdução, o corretor tem que saber tudo que você vai fazer. E também não pode se afastar do que você propôs. Dessa forma vai dar tudo certo, você vai arrebentar, não tem jeito, vai passar, meu amor. Beijo, até a próxima aula.